Olá, seja bem-vindo ao programa Harmonize. Esse espaço foi criado com muito carinho para que você tenha acesso a conteúdos relevantes que possam te ajudar a desenvolver e manter a sua saúde integral sistêmica e também o seu bem-estar na mais alta performance, da maneira que você merece. E para continuarmos aí a compreendermos diferentes formas inovadoras para nos auxiliar aí com o nosso cuidado em saúde e bem-estar, nós vamos contar agora com a presença do mestre Alexandre Ucay, num bate-papo super interessante sobre radiestesia acástica. O nosso bate-papo vai ser agora com o Alexandre Ucay. Eu quero saber se o Alexandre já está por aí. Olá, meu querido. Aqui. É uma imensa honra ter você conosco, viu? Eu quero compartilhar com todos aqui presentes que eu sou sua aluna, né? Conheci o seu trabalho pela internet, fui atrás de radiestesia. A primeira pessoa que apareceu lá no topo do Google foi você, isso chamou muito a minha atenção, né? Porque se você foi apresentado pelo Google é porque o seu trabalho é um trabalho realmente alinhado, né? Com cuidado, com a verdade, com isso que realmente eu estava procurando naquela oportunidade. E eu tenho a honra de ser a sua aluna, de ter você como meu mestre, e você aceitou de imediato, né, esse bate-papo aqui. Eu quero te agradecer imensamente. E quero pedir para você se apresentar a todos nós, falar um pouquinho do seu trabalho, do canal da Teia da Expansão Humana, de toda essa maravilha aí que você traz a todos nós. Que legal, Nádia. Boa noite para todo o pessoal aí do programa Harmonize que está sintonizado. O Vitor aí, que me antecedeu esse trabalho de hoje aí, introdutório, né? Dessa live. Alguns alunos meus que eu já identifiquei que saudaram ali, o Areco, a Riquele. Bom, eu sou Alexandre Ucay, canal da Teia Infinita da Expansão Humana. Nós trabalhamos com novas ferramentas para o planeta, ferramentas vibracionais, ferramentas de expansão da consciência, tá? E entre elas nós temos a radiestesia, e nós acabamos criando uma radiestesia específica, né? A nossa pretensão. Eu já fui um radiestesista tradicional, né? Tive formações tradicionais, tive o percurso tradicional, mas as vicissitudes que nós estamos tendo, muito fora da caixa, muito assertivas, muito mágicas, como a criação do mapa ascensional, né, que eu sou um dos canais de organização do mapa ascensional, junto com a Gislane, onde nós modelamos os conhecimentos da Teia Infinita da Expansão Humana, principalmente do mestre Ramatiz, para poder trazer os códigos da ascensão e o mapa ascensional, que é o diagnóstico da alma. Depois tivemos o mapa Matrix da prosperidade, né? Depois criamos o fluxo de Ashta para a sintonia com o destino. E essa experiência fez com que a gente acabasse criando uma nova vertente de radiestesia, porque eu comecei cada vez mais a ensinar o que era realmente assertivo, o que é realmente verdadeiro para os meus alunos, e eu comecei a perceber que nós ensinávamos uma coisa muito mais global, sistêmica, uma coisa realmente contundente, funcional, segura, adequada ao terceiro milênio, que potencializa pessoas para que tenham muito mais poder pessoal, magnetismo, intuição perfeita, né? Então nós trabalhamos com o desenvolvimento humano nessa vertente do desenvolvimento espiritual e da intuição no nível máximo, né? E a partir do portal da radiestesia, tudo mais se abre para as pessoas, né? E positivo nessa área espiritual. Meu querido mestre, eu tenho a honra de falar assim, porque eu realmente tenho aprendido muito com o seu trabalho, né? Não simplesmente no curso que eu adquiri, né, de radiestesia acástica, mas também no seu grupo do WhatsApp, através das suas lives, né? Cada contato é um aprendizado profundo, e o quanto que isso é importante, essa abordagem é importante, principalmente nesse momento de pandemia, né? Quando eu entrei em contato com você para a gente fazer esse bate-papo, eu compartilhei com você que eu sou profissional de saúde, né? Eu faço esse trabalho aqui do programa Harmonize como coach em saúde, mas também sou terapeuta ocupacional no SUS do Brasil.
E o quanto que eu tenho visto que a radiestesia ela pode ser uma missão, né, querido? Uma missão de vida. Estou em transição de carreira, já trabalhei há 10 anos nesse processo, eu estou fazendo a transição, mas eu tenho um grande afeto e carinho pelo SUS, pela missão lá. E eu vejo o quanto que a radiestesia ela já foi, né, reconhecida pela OMS, é reconhecida pelo SUS, mas ainda não é regulamentada aqui no DF. A gente está trabalhando para que ela possa ser utilizada como prática integrativa, complementar em saúde no nosso SUS. Mas, independente disso, ela pode e deve, nós concordamos no nosso bate-papo antes da nossa live aqui, que ela pode e deve ser utilizada, né, não só pelos radiestesistas, mas existem alguns conhecimentos que as pessoas podem trazer para a vida delas, né? Mas aí, em vez de eu simplesmente começar a falar sobre esse assunto, eu quis te fazer esse convite para você vir aqui, né, e falar com sua maestria um pouquinho para a gente do que é a radiestesia, da diferença da radiestesia tradicional para a radiestesia akáshica, né? Você está aí com um pêndulo maravilhoso aí, que eu acho lindo como você chama ele, né, de papai. Eu dei um nome também para os meus, eu chamo de amor. O papai. E eu falei, eu vou copiar o meu mestre, eu vou botar um nome carinhoso também nos meus pêndulos, aí eu chamo eles de amor. Cada um tem amor e um sobrenome. Então, meu querido, fala aí um pouquinho pra gente sobre isso tudo, a diferença, né? Um pouquinho da radiestesia e a radiestesia akáshica, a radiestesia e a radiônica. Ensina aí pra gente, por gentileza. Tá ótimo. Nossa, essas perguntas são perguntas super poderosas, né? Primeiro, quero desmistificar e situar você e todos, né? Porque papai, na verdade, não é o pêndulo, é quando eu estou usando o pêndulo. O pêndulo ele é um instrumento para a gente conectar com a força maior do universo. Então é o meu jeito filial de falar com a força maior do universo, né? Que na verdade é Deus, Pai e Mãe. Ela é Yin Yang. Eu chamo de papai, é mais da minha formação, né? Meu pai muçulmano, e minha mãe católica, e assim, mesmo sendo universalista, eu cresci num lar, né, que Deus é barbudo e tem cajado, etc. Né? Que lindo. Então eu chamo de papai, é o meu jeito filial de falar com a fonte universal. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre radiestesia. O pessoal, às vezes que está conhecendo agora alguma coisa sobre isso. A radiestesia, ela é uma arte, tá? Ela não é uma ciência, mas ela tem diversas modalidades na estrutura, na conceituação, na funcionalidade, que são totalmente balizáveis pela nova ciência, que é a ciência do século XX, e pela ciência contemporânea, a ciência do século XXI, tá certo? Então, existem cinco paralelos científicos exatos que nós aplicamos para explicar o funcionamento da radiestesia dentro da ciência, né, da nossa ciência do século XX e XXI. A ciência, ela é ilimitada. Se você pegar a metaciência e a estrutura de informação universal, que vem pelos de luz que criam as religiões, que criam os sistemas de evolução, que permitiram a criação dessa ciência que a gente conhece, eles são muito maiores. Ou seja, a ciência que vem da fonte de uma forma natural e vibrante, ela é um paradigma muito mais avançado ainda do que a nossa própria ciência atual consegue vislumbrar, né? Com os métodos dela mesma. E a radiestesia, ela se alinha com isso. É metaciência, é além da ciência. Tá? Então ela é uma arte por isso que eu falo arte, porque ela está muito além dessa ciência tão rastejantezinha que é a nossa ciência atual ainda, perto do manancial de informações infinito e da assertividade extrema que os criadores planetários, os mestres, têm a respeito da nossa realidade. Bom, então a radiestesia é uma arte, uma arte milenar, tá? Nós temos extratos da radiestesia desde as tradições atlantes. Tá? A radiestesia chegou na Atlântida através de um mentor maravilhoso. Na nossa cultura ele é Hermes Trismegisto, tá? Na cultura do Egito ele é Tote, é o mesmo cara, eu acredito. Tá? Nós temos uma visão encantada da teia da vida,
onde nós somos uma raça muito antiga e temos um conhecimento muito antigo que deve ser reconhecido para que nós tenhamos uma vida muito mais recheada de luzes e de infinitas possibilidades. É por isso que a radiestesia é uma arte e é uma tradição muito antiga, milenar. Tá? Então, por exemplo, é através da radiestesia que os reis da Idade Média e etc. conseguiram encontrar elementos para as suas populações, né? Os radiestesistas encontravam água, encontravam ouro, encontravam outros elementos. E todos vocês aí, que estão aí, Nádia, o Vitor talvez também, o Areco, a Riquelme e outros meus alunos que estão aí, todo o público do programa Harmonia, talvez conheçam uma materialização do radiestesista de senso comum, que é o matuto da fazenda que com uma vara consegue a água. Nós temos a aplicação dessa metáfora desde 4.000 anos atrás. Moisés, né? A gente acredita que Moisés ele água através da radiestesia. E é um método mais elementar, não através de pêndulo, mas através de vara, né, se encontrar a água, né, universalmente conhecida. Eu já foi contratado por INCRA, ele acertou 29 poços de 30, falou, pode furar aqui deu. E aprendeu com o vô dele, né, essa tecnologia da radiestesia. Então todos vocês conhecem alguma coisa bem contundente de radiestesia. É aquele velho imatuto que acha água na fazenda, tá certo? Mas por que ele acha na fazenda? Porque existe uma ressonância muito forte entre nosso corpo, que é 90% água, quando encontra a água, um poço, etc. Ok? Então, por isso que de uma forma tão, digamos assim, elementar, se consegue identificar a água, por causa dessa forma de ressonância, e virou senso comum por causa disso. Tá? Mas o que eu tenho a dizer para vocês? Radiestesia não é só isso. A radiestesia é uma forma de você conectar com a informação oculta para a maioria das pessoas que vem do inconsciente coletivo. Tá? Inconsciente coletivo é um outro nome para o Akasha Universal, que é uma fonte onde fica guardado as informações do passado e do presente. Tá certo? Fica tudo ali, está tudo ali. E nós podemos buscar de uma forma muito cristalina a informação ali. Então, o radiestesista é uma pessoa que tem, etimologicamente, sensibilidade aos raios, né? Sensibilidade às energias sutis. E eu gosto mais da vertente de falar a radiestesia como sensibilidade às notas universais de pensamento que tudo regem, inclusive nós, como seres humanos, também modulamos as notas universais de pensamento, inclusive através do idioma de cada um, né? Então, tem o idioma X, você tem Y, o outro tem Z, mas é a mesma nota de pensamento que vem e cada um decodifica. Então, a radiestesia e o pêndulo e as formas de conexão com a fonte que nós podemos mediar e ensinar, compreender e vivenciar amplamente para um resgate da integridade do nosso poder pessoal no nível extremo, ele é muito grande. Né? Então, nós fomos descobrindo tudo isso aí, fomos fazendo descobertas fascinantes, né? Eu gosto muito de contar o caso do jabuti, né? Por quê? O jabuti tinha sumido lá na fazenda que eu morava. É uma chácara, na verdade, de 2 alqueires goianos. E a mãe dos meus filhos falou assim, nossa, eu perdi o jabuti, eu estou tão triste, queria tanto ele de volta. Você quer o jabuti? Eu vou achar ele para você agora. Então eu criei um campo assim com a minha mão. Então, isso já é um outro nível de radiestesia, tá? Não precisa de papel, não precisa de pêndulo, não precisa de nada, tá? Que eu ensino isso também. E é por Só isso com que o poder da mente. Surgiu a radiestesia akáshica. É muito mais quântico, muito mais essencial, muito mais vibrante, muito mais pujante, tá? Então, veja bem, nós criamos um campo ali. Eu falei, ó, a chácara que eu moro, a chácara do seu Pedro, a chácara... Enfim, eram 5 possibilidades. Eu criei um campo de 5 possibilidades e com a radiestesia akástica, quanticamente, eu fechei o olho e eu vi em qual chácara que estava aquele jabuti, depois de 3 dias.
E depois eu conheci a chácara. Eu criei um outro campo de 5 possibilidades da chácara, que estava o campbol, o poço, a casa, né? Então, a descoberta foi a seguinte, 2 leituras rápidas. Olha, o jabuti está lá na chácara do seu Pedro. Nossa. E o jabuti está lá pertinho do poço. Uau. E, você não acredita? Eu, depois de 10 minutos e meio, 15, vi a mulher chegando com o jabuti na mão. E ela teve fé mais de 3 meses por causa disso aí. Né? Eu acho Mas não é eu que sou muito bom, é porque a radiestesia ela é exata. Isso aí, ó, aí eu peguei as 5 chácaras que eu criei o campo e o tamanho do jabuti, né, para calcular. Deu 1 para 2 milhões a possibilidade de você achar um serzinho, tá certo? Daquele tamanhozinho, naquela área de 5 chácaras ou 10 alqueires goianos que nós pegamos. Eu não sou um cara paranormal, ou digamos um super-homem. Eu tenho um pouco de paranormalidade ativada por causa, principalmente da radiestesia, que vem num bloco junto, né? Mas, e que eu faço, inclusive, de forma mediada aqui, com o meu amigo do papai, o meu pêndulo, e campos maravilhosos que eu aprendi a criar e crio. Mas eu estou dando um exemplo para vocês do que é a radiestesia akáshica. Sem pêndulo e sem papel, de olho fechado, eu mandei ela buscar o jabuti e ela veio com o jabuti. 1 por 2 milhões. Então eu comecei a perceber, Nájila, eu comecei a perceber outra coisa. Falei, não, isso não é o que eu aprendi. Né? Outra coisa, eu dava curso de reiki para meus alunos, eu sempre falava, pessoal, vai estudar radiestesia que é bom, abre muito a cabeça de vocês, vai fazer vocês funcionarem bem melhor na expansão na luz. E o pessoal falava assim, Alexandre, eu comprei um livro e foi chato. Ou eu comprei 2 livros, um cara fala uma coisa, outro cara fala outro. Ou eu comprei um livro e não entendi nada. Então eu comecei a escrever a radiestesia akáshica 9 anos atrás, quando eu já era um radiestesista experiente. Para quê? Para que os meus alunos tivessem um mapa didático. Tá? Por quê? Porque a radiestesia tradicional ela está cheia de contaminações e minas. Tá? Ela se associou com magia negativa, certo? Se associou com gráficos radiônicos que o pessoal usa para resolver coisas do dia para a noite, com uma emoção pesadinha, tá certo? Isso aí virou uma coisa muito integrada com elementos que não vêm numa linha crística e purificada para o acesso a uma informação purificada, tá certo? Então o pessoal costuma falar, radiestesia é magia, radiestesia é macumba, o pessoal fala assim, senso comum, observa as didáticas, o que o pessoal propõe e faz uma associação direta. Então meus alunos estavam sofrendo com o material da radiestesia tradicional. Falei, não, então eu vou explicar certinho para eles como funciona exatamente, e comecei a fazer. Só que depois disso veio o mapa ascensional, que virou uma doutrina completa, né, de toda a codificação para a ascensão exata, né, aí a ciência, de uma forma científica, porque é tudo ali exato. Veio os códigos da prosperidade, veio o fluxo de asta para a sintonia com o destino, veio a radiestesia akáshica, e foi se tornando um corpo cada vez mais forte. Tive os meus 3.000 atendimentos nesse ínterim desse tempo, né, e cada atendimento que a gente faz vale por uma vida, né? Então a gente acaba indo com informação muito fina. Teve o meu contato com os mentores da T Infinita da Expansão, né? Que para quem não sabe o que é isso, é mais ou menos a Grande Fraternidade Branca, um departamento de novos projetos, tá? A T Infinita da Expansão Humana. Eles trabalham com novos projetos e quebra de paradigmas superados. São mentes mais progressistas, tipo a mente do Ramatiz, que é um dos principais que me dão suporte na radiestesia akáshica. O mestre Ramatiz, o que mais aparece, o que mais vem falar comigo através do canal da Gislane Wab, que é uma incorporação dos mentores da T Infinita da Expansão Humana, né? Mas, enfim, essas coisas novas sempre chegam à humanidade. Elas vão chegando e elas vão dando aos missionários encarnados o horizonte que precisam para que possam ter uma vida muito mais plena e, nesse caso, gente, resolver muita coisa complicada que está acontecendo. Porque do jeito que está sendo ensinado a radiestesia por muitas pessoas, seres humanos ficam com o potencial inoculado.
Outros vão entrar em linhas muito sujas, por causa de gráficos tradicionais, né, utilizados por muita gente de linha de magia e assim por diante. Né? Então o pessoal integra muito radiestesia tradicional com radiônica, e na verdade são coisas totalmente diferentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre radiônica. Isso. Não sei se você quer que eu fale agora, que você falou para mim falar dessas 3 vezes. Eu falei de 2 até agora. Isso. Só queria fazer uma pontuação, que eu ia até fazer essa pergunta mais à frente, mas como você tocou no assunto, né, antes da gente falar um pouquinho sobre radiônica, né, para a gente realmente aprofundar só um pouquinho, né, mais sobre essa questão de diferenciar a religiosidade, né, a pessoa praticar alguma religião e ela lançar mão da radiestesia e da radiônica, né? Que as pessoas podem ter acesso, independente da fé que elas praticam. Eu gostaria de ouvir de você, né, essa orientação. Quando você tira essa referência de uma egrégora de magia negativa, tá? Que é o que vai reger uma linha tradicional, o paralelo é esse, certo? É resolver coisas do dia para a noite, certo? Você leva para uma universal. Apesar de eu estar falando de questões espirituais, porque a matiz espiritual faz parte da teia da vida, eu não estou falando nada de forma religiosa, e a conexão com a caixa universal e através da radiestesia, e principalmente a radiestesia akáshica, ela é totalmente, digamos assim, isenta desse tipo de configuração. Você aprende com a mente cósmica, né, que é a mente do papai, de Deus, criador do céu e da terra, que vem lá do Akasha universal, que outras culturas chamam de sol e tal. Mas é de lá que Jung fala de inconsciente coletivo, né, o nome para Jung. O pessoal da constelação familiar fala campo, né, o campo, esse é o campo. Isso, então a gente vai pegar isso como? Com uma tecnologia adequada, né? Mesmo que essa tecnologia tenha um embasamento que vem de correntes espiritualistas avançadas, certo? Então, a atuação não tem nada a ver com espiritualidade, mas ela é totalmente espiritual. Maravilha. É excelente você fazer esse esclarecimento, né? Porque às vezes as pessoas também chegam, né, vinculadas aí com esse tabu, com essa limitação, e às vezes, por estarem com essa crença, né, essa crença equivocada, elas se impedem de experienciar aí as maravilhas da radiestesia e da radiônica. E fale agora para a gente sobre a radiônica. Queremos saber aí, sobretudo, a diferença da radiônica tradicional para a radiônica akáshica. Tá, na verdade, eu não configurei a radiônica akáshica, tá? Eu tenho a configuração da radiestesia akáshica. Em termos de radiônica, eu gosto muito das balizas, dos estudos e aprofundamentos sobre geometria sagrada, né? Paralelamente, o que nós temos de melhor nisso é a Ordem de Melquisedeque, Drunvalo Melquisedeque, são as revelações através do Drunvalo Melquisedeque, tá? Sobre geometria sagrada, tá? Então eu acredito na geometria sagrada, acredito que tudo é geometria sagrada. A ciência tem demonstrado os factrais, né, e muitas outras descobertas já estão sendo amplamente irradiadas, o que torna esse conhecimento da geometria sagrada muito popularizado hoje, se a gente for ver. Já, né, muita gente já ouviu falar muita coisa de geometria sagrada. O universo é geometria sagrada, né? Então, a radiônica é você interagir com ondas de forma que essas geometrias sagradas irradiam, né? Então, na linha tradicional, o pessoal tem um monte de gráfico vinculado a um monte de tradição espiritual, né? De 200, de 300, de 400 anos. O pessoal vai ver mais de 300 tipos de gráficos radiônicos aí, o que são utilizados, inclusive muitos tradicionais, né? A gente já pode falar tradicional, uma coisa que todo mundo sabe o que significa, né? E etc. Mas veja bem, nós procuramos criar radionicamente, né, uma interação com as geometrias sagradas, sabendo qual é o papel de cada geometria sagrada para a conexão com o universo, ou com a caixa universal. Tá? E um dos principais elementos que moldam esse método
mais avançado, mais adequado, mais seguro e cristalino, porque a gente não se associa com egrégoras pesadas e contaminadas. É o quê? Questão da arquetípica universal. Um dos moldes que nós trazemos para a radiônica é vincular gráficos à arquetípica universal, que é o quê? A ligação e a sintonia da pessoa, do radiestesista ou do atendido, com elementos vinculados aos arquétipos universais, tá? Que é uma outra base muito alinhada com Jung, passada por Jung, muito desmistificada por Jung, né, e que as pessoas conhecem pouco ainda. Por quê? Tem toda uma gama de possibilidades, de ligações infinitas, nós, de forma positiva com o universo, para que nós tenhamos uma luz diferenciada e que a gente irradie uma coisa muito original através da linha dos arquétipos universais. Tá certo? Então você pega a geometria sagrada pura e você pega a arquetípica universal, isso é uma coisa que nós cunhamos também, tá? Não existe esse nome, arquetípica universal, mas nós cunhamos a arquetípica universal, um modo amplo de você ver os arquétipos como uma cabala de forças, que você se alinha para receber influências dessa cabala, ou para irradiar ou solicitar influências através dessa cabala de forças que vem de uma expressão muito maior para todos nós. Então nós sabemos de onde vem a força, nós usamos essa força com elementos arquetípicos e com elementos cristalinos focados na geometria sagrada, ok? Maravilha. Mestre, teve uma pergunta... E já passando para um pouquinho de um perfil meio radiônico da nossa linha, né, acástica. Tá? Maravilha. Muito obrigada, Nádia, pela explicação. Tem uma pergunta no nosso chat, que é a da Cirlan Souza, ela também é apresentadora de TV, também é nossa parceira. E ela fez uma pergunta interessante, como nós falamos sobre espiritualidade, né, existe aí uma intensa possibilidade aí, na verdade, uma total possibilidade da radiestesia e da radiônica realmente auxiliar toda a humanidade nesse processo, né, no processo da espiritualidade. E aí ela fez a seguinte pergunta, e eu quero passar para você, mestre, para você responder com toda a sua experiência e sabedoria. Né, ela perguntou o seguinte: e Deus, onde fica na radiestesia? Olha, você achou que é o meu pêndulo de papai, mas eu chamo uma força maior do universo de papai. Então, no meu ponto de vista radiestésico, Deus tem um lugar em tudo. Sim. No meu coração, eu faço tudo para Deus e com Deus. Tá certo? Acho que isso responde Me coloca lá. o que ela quer saber. Né? Muitas linhas de radiestesia tradicionalistas, superficiais, eles vão falar que isso não tem nada a ver com espiritualidade. É porque eles não conhecem ciência, é porque eles não conhecem ciência do século XXI, e é porque eles não são espiritualistas. Porque quem é espiritualista não faz nada sem Deus. Sim. Quem é espiritualista conhece as forças que regem o universo, conhece uma apometria, conhece uma doutrina com espíritos sofredores, conhece o mundo espiritual. Quem toma porrada do mundo espiritual para aprender, ou no dia a dia, para chegar até um nível de desenvolvimento amplo, pessoa, ela não vai fazer nada sem a consagração com Deus. Mesmo os grandes cientistas que geraram grandes saltos à humanidade, eles eles buscavam a referência com o sagrado. Para o Tesla era o Sol, ele olhava para o Sol e via as coisas. Né? O Einstein, profundamente religioso, né? O Newton, etc. E assim por diante. Então, pessoas queridas, faz parte da visão holística e da visão integrada e plena, Deus no meio de tudo. Mesmo que a gente não fale Deus aqui na teia universal, a gente fala fonte, né? Eu gosto de chamar também, eu faço paralelo de Deus até com a caixa universal, que eu acho que é uma expressão muito linda do Criador, as coisas que vêm da caixa universal, arquétipos, e as gravações excelsas de todas as vidas que estão lá, né, nossas vidas que estão lá, e estratos que a gente pode pegar com o devido alinhamento. É como eu falei para vocês, Deus sabe tudo, o universo sabe tudo, a caixa sabe tudo. Por isso que eu achei o jabuti.
com 2 gráficos quânticos mentais. Conexão tá? fantástica. Eu ensino na radiestesia akáshica como é que faz isso aí. Eu ensino como é que faz isso aí. A radiestesia akáshica, ela é uma coisa consolidada, funcional. Eu tenho a história, tenho os elementos e tem todo o embasamento. E eu sou apenas uma pequena peça disso, como o canal da T Infinito da Expansão Humana para a irradiação dessas ferramentas. Tá? Outra base que eu esqueci de falar, conversar com os mestres ascensionados, com as consciências mahatmas da humanidade. 9 anos aqui, desde que eu conheci a Gislane e o Kai, e os mestres vieram conversar comigo aqui nos trabalhos do Kai, tá certo? Então, nós estamos embasados por uma arte real que vem de um fluxo muito cristalino, inovador e real. Nós não estamos brincando de espiritualidade. Eu não estou brincando de radiestesia, não estou brincando de espiritualidade. O Kai está brincando. Está tudo aqui para todo mundo conhecer as nossas ferramentas, as nossas atividades públicas, né, as nossas interações são todas transparentes e por aí vai. Mas, viu, a nossa Cirlan, que maravilhosa, Cirlan. Beijão para você e para todos vocês aí anelados pelo coração de Deus. E a Simone comentou exatamente isso, corroborando, né, concordando com o que você disse. Amei, é a linha que sigo, Deus está em tudo. E o chefe Areco fala, Deus está em tudo e tudo está em Deus. E, mestre, eu estou aqui também para ser uma prova viva, né, do quanto que o seu ensinamento ele é impactante, o quanto que ele transforma a vida, ele está totalmente alinhado com as propostas da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Ela recomenda que os profissionais da área de saúde, eles possam entender que o conceito de saúde ele é multidimensional e que nós devemos abordar as questões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. E foi isso que me atraiu no seu ensinamento, viu, mestre? Eu sou imensamente grata. Eu estou só começando aqui, uma formiguinha começando, aprendendo, né, sobre toda a radiestesia e gostei muito dessa possibilidade da radiestesia akáshica, que ela, como você muito bem nos ensinou, nos treina, né, as infinitas possibilidades que nós somos como humanos, né, Deus em nós, né, já que falamos aqui sobre Deus, sobre espiritualidade. E nesse momento de pandemia, esse assunto, essas abordagens que nos conduzem de uma forma técnica, séria, inteligente, que traz resultados, elas são extremamente importantes, né? E merecem toda a nossa confiabilidade, merecem que nós demos crédito, merecem que nós possamos dar oportunidade a esses novos conhecimentos. E eu quero abrir aqui um espaço para você falar, mestre, para todos nós, sobre o seu curso, né, sobre as inúmeras possibilidades que você tem aí de aprendizado, que eu faço parte de algumas, mas vamos aqui convidar aí o nosso público aí para conhecer, né, e ter também acesso a isso. Eu sou do tipo que eu curto e compartilho, então quanto maior número de pessoas souberem praticar, mais ainda a gente vai se transformar e ajudar a transformar o mundo num lugar melhor. Então compartilha aí com a gente onde a gente encontra os seus ensinamentos. Bom, pessoal, nós temos vários portais de radiação do conhecimento, né? O canal do UCAI no Instagram, UCAI, né? UCCAI, né? Que é a nossa instituição do CAI Goiânia. Institucionalmente eu sou o CAI, só que eu tenho minha persona também, né? Então, o Força Maior traço Expansão UCAI, também é o outro canal nosso no Instagram, tá? Força Maior / Expansão. Tem o Força Maior / Expansão UCAI no YouTube também. E eu quero, inclusive, convidar todos vocês para entrarem na minha página do Instagram, na página do CAI, Força Maior, Expansão CAI, a minha do Instagram, ou o CAI com 2C, UCCAI, para vocês entrarem no curso gratuito de cocriação que nós fazemos com base nos 18 códigos um curso de espiritualidade quântica e cocriação, né? Ele chama Ascensão e Cocriação, e é um curso gratuito nosso, um Dharma que nós estamos fazendo pela humanidade quase todos os dias do mês, meu compromisso com a humanidade de estar fazendo live todo dia e estar direcionando esse conhecimento, interagindo tete a tete com as pessoas quase todos os dias do mês, né? E está lá também o nosso material da Já Estanque no YouTube, nesse canal, para as pessoas também pegarem a série toda dos 18 códigos da Ascensão. Nós temos muitos cursos, né? Tem o curso da radiestesia akáshica, mais mesa akáshica, que é um mais completo,
que eu já vi, né? Eu sou um cara muito ligado, procuro pesquisar, fazer as coisas bem feitas, e nós criamos a coisa mais completa, né? Porque o pessoal associa muito mesa radiônica com radiestesia, né? Então nós já preparamos um curso integrado dessas duas dimensões, né? E o nosso curso de radiestesia acástica mais mesa radiônica acástica está aí, né? Na Hotmart. A Nádia tem acesso lá ao nosso portal do Hotmart de uma forma privilegiada. Vocês podem falar com a Nádia também, do programa Harmonize, na rede social da Nádia também, que ela vai repetir para vocês. Por quê? Porque ela tem um acesso facilitado lá, ela sempre pode oferecer bônus para vocês. Terem acesso a esse curso com muito bônus, né? E tem também outras plataformas, né? Nós trabalhamos com o Feminino Sagrado aqui no CAI, a gente trabalha com prosperidade, os códigos da prosperidade, trabalhamos com xamanismo, né? Enfim, eu sou assim, meio brancão, meio parece um gaúcho, um europeu e tal, mas aqui tem sangue negro aqui dentro. Meu coração, minha alma é negra. Eu amo as coisas que vêm da África, os conhecimentos dos xamãs, dos pajés. Aqui tem um coração índio, coração grande. E nós trabalhamos anelados em irradiar xamanismo também. Xamanismo é uma grande luz tradicional que já dirigiu a humanidade, deu muita luz para pessoas muito humanas durante muito tempo e que é um veio maravilhoso para a gente celebrar a espiritualidade, a tradição de modo conjunto, né? Além de tudo, tem as medicinas e tudo mais dessa que vem dentro do xamanismo. Então o CAI trabalha com o feminino sagrado, com o xamanismo, com ascensão, com prosperidade, né, como base mestre. Tem outras terapias maravilhosas aí, mapa ascensional, mapa matrix da prosperidade, fluxo de Astra para a sintonia com o destino, para você não perder tempo fazendo qualquer coisa da sua vida, não perder energia, dinheiro, energia, tempo, energia, atenção. Vamos descobrir o que é destino, o que não é destino, o que é holograma, entende? E o que é que vai te dar a maior expansão, a maior conexão com a malha de prosperidade e felicidade. Então esse é o fluxo de Astra para a sintonia com o destino, né, uma das principais ferramentas que nós trouxemos junto com o mapa ascensional, mapa matrix, né, e a Gislane, minha esposa, tem as jornadas de xamanismo, né, tem o trabalho do mapa acástico, que aí já é uma questão bem mediúnica mesmo, né, junto com os mentores, ela consegue saber quem pode ter um mapa acástico, quem pode receber esse extrato acástico. Então ela vai, ela desdobra, ela pega som, pega imagem, pega tudo e traz o extrato acástico, né, que nós apresentamos como mapa acástico. Ele não é tão exato quanto os mapas que eu faço, né, mapa ascensional, mapa matrix, fluxo de Astra, mas ele é totalmente, extremamente personalizado e diferenciado e focado numa tecnologia muito exclusiva, né, que é a mediunidade dela, e que é a liberação pelos espíritos de luz das informações que podem mudar a vida dessa pessoa através de um conhecimento muito lindo para aqueles que podem saber o que foram, o que fizeram, para que possam fazer melhor aqui e agora ainda. Então o CAI é isso, o CAI tem coisas únicas, né? Nasceu de um pedido do Mestre Saint Germain, Mestre Pena Branca, Nossa Senhora, no dia 25 de novembro de 2011, fui fazer o mapa da Gislane 11 da noite, quando eu conheci a Gislane. 1 da manhã, a sala ficou branca, ela incorporou e os mentores que vieram, né, Cajado Alto também veio junto com esses mestres que eu já falei, falaram, ó, vocês vão montar um espaço no centro do Brasil para ajudar os missionários encarnados no 3º milênio, no Brasil. E Alexandre, esse mapa que você está fazendo, que era o mapa ascensional na época, ele vai crescer muito, vai ajudar milhões de pessoas, vai mudar o mundo. E ele não é seu, ele é de um grupo de mentes maravilhosas que configuraram uma ferramenta para mudar o mundo. Isso é o psicoscópio preconizado por Chico Xavier, através por André Luiz, através do Chico Xavier, no livro dos Domínios da Mediunidade, que o psicoscópio chegaria à humanidade no 3º milênio, e o psicoscópio é o mapa ascensional, né? Nossa, então falhou Aston na época do Allan Kardec, falhou o capitão Belmiro aqui em Goiânia, não conseguiu canalizar, mas nós conseguimos trazer
o mapa ascensional para a humanidade. Que maravilha, que E maravilha. estamos aí mudando as pessoas com conhecimento dos códigos da ascensão e todas essas tecnologias espirituais. Que maravilha, mestre. Para a gente encerrar, um querido aqui telespectador fez uma pergunta, o senhor Brasílio. E aí eu gostaria, mestre, que você respondesse. Ele pediu assim, falou: Nádia, boa noite. Meu nome é Virgílio. Se der tempo, pergunte ao nosso mestre sobre a radiestesia, sobre como a radiestesia vê a pandemia do coronavírus. Olha, eu não sei a visão da radiestesia, né? Porque eu não fiz essas perguntas da radiestesia. Mas eu vou trazer dois conhecimentos assertivos aqui. Primeiramente, os Runicuim, uma tribo lá do Acre. Eles garantiram que a radiestesia veio em função do homem comer carne de morcego, e eles decretaram que eles estavam entrando no meio do mato e só iam voltar quando acabasse a pandemia. Os nossos mentores da Tem Infinito da Expansão Humana disseram que o que gerou o coronavírus são seres negativados encarnados, são almas, na verdade, chamadas draconitas, tá? É um tipo de reptiliano, tá? Eles comem até carne de gente, esse pessoal. Mas eles estavam massivamente encarnados na China, né? Mesmo sendo massivamente, lá eles são uma minoria, é pouca gente lá. E que eles teriam comido essas carnes nojentas, e isso gerou o vírus. E nós temos um fragmento exato, depois disso veio um fragmento exato, já é uma terceira evidência que eu estou colocando de modo complementar, dizendo que, até pela mídia, que o coronavírus começou numa daquelas nojentas da China, onde aquelas pessoas comiam todo tipo de carne, cachorro, morcego, rato, etc. Tá certo? Ali foi o primeiro caso. Como uma pessoa que comia carne de morcego. Então você vê, isso é uma coisa que aconteceu na China, mas os Runicuim, lá perto do Peru, lá no Acre, aqui no Brasil, sem saber de nada disso, analisando a situação de modo espiritual e tradicional com as tecnologias deles, ou seja, eles pegam informação da Caixa Universal, tá certo? Eles falaram, não, isso que o gerou é carne de morcego, o homem comeu carne de morcego, tá certo? Então olha só a riqueza que é o mundo espiritual. É por isso que eu não tenho amarra nenhuma para falar de espiritualidade junto com ciência, Sim. ou junto com filosofia, ou junto com tradição, porque eu sou humano e eu Sim. procuro falar com pessoas humanas. Sim. Então, se tem pessoas que não conhecem todas as dimensões, nós estamos aqui para mostrar o que é o conhecimento puro, o que é a realidade exata da teia da vida, que tem todas essas dimensões, para que ela fique linda e encantada. Não é, Nájila? Sim, na verdade, mestre, uma instituição bem maior, que tem grande credibilidade, já fala nessa linguagem, que é a OMS. Ela convida os profissionais de saúde e nós precisamos despertar para isso. E você, os terapeutas holísticos, pessoas como você, né, que tem essa missão mesmo com a verdade, de trazer resultados, já estão conectados com essa visão, com essa intervenção junto aos seres humanos. O ser humano, ele é holístico. Ele é saúde mental, ele é saúde emocional, ele é social, ele é espiritual, inclusive. E principalmente espiritual, porque acaba a matéria e o espírito, ele persiste. É uma pena que nem todos ainda se permitiram, né, despertaram para essa realidade, mas é por isso que estamos aqui reunidos conversando sobre esse assunto. E eu só tenho a agradecer, mestre, pela sua participação, pela sua contribuição, tá? Você foi extremamente acessível, humilde. Eu quero agradecer a todos os seus alunos que estão aqui no chat falando, dando os parabéns para você. E depois você dá uma olhadinha. Eu percebo o quanto que você é querido, o carinho que eu já tenho por você. Todos os alunos também já vivenciam. A gente percebe isso nas lives, né? Em todos os momentos aí que você está sempre super aberto, né, esses momentos, e eu penso que é exatamente assim, o profissional que se coloca para a missão, ter um propósito de vida, um propósito de existência, ele se desloca assim na vida e a gente só tem, né, que se inspirar e replicar. São esses bons exemplos que a gente precisa realmente ter mais. O Espaço Harmonize, aqui o programa Harmonize é isso, tá? Mestre, seja bem-vindo sempre. Nós marcamos outras oportunidades, vamos planejar como será as outras, de repente mais interativo, o pessoal trazendo perguntas, né? Vamos pensar.
E aí você passa para a gente com carinho. Quero também pegar sugestões de todos os alunos aí, vocês que estão assistindo a gente, querem fazer perguntas para a nossa próxima live, nós vamos fazer mais divulgação também, e podem trazer, né? Viram que o mestre é super acessível, a gente está aqui para bater um papo, para desmistificar tudo aí sobre a radiestesia e para crescermos todos juntos. Mestre, mais uma vez, muito obrigada, um beijo no seu coração, tá? A você e aí todo o pessoal da canal da Teia, desse grupo, desse grupo lindo aí que só tem contribuído aí para o nosso crescimento aí enquanto humanidade. E eu sinto um prazer imenso de estar aí como formiguinha, conhecendo um pouquinho mais, né? E em breve vou estar atuando sim como radiestesista, mas eu percebo que exige estudo, né? Exige prática, exige de estar realmente com pessoas mais experientes como você. E que bom que nós temos esse acesso. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Um beijo no coração. Beijão para todo mundo, muita luz, ó. Expansão infinita.